Boa tarde, eu sou o Joel Santana, coordenador de Patrimônio Cultural da Secretaria da Cultura e Relações Internacionais, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio histórico. Nós estamos aqui na Praça Tiradentes, onde há um lugar de memória, um lugar que gera pertencimento, né? Ou seja, todas essas nuances que o patrimônio histórico dialoga com a cidade. Nesse lugar a gente tem monumento, tem busto, tem edificações, tem uma escala de proteção do patrimônio e obviamente esse lugar desperta o pertencimento, porque a cidade é uma série de camadas de tempos, ou seja, não somos nós que pertencemos à cidade, não somos a cidade não nos pertence, somos nós que pertencemos à cidade. E essas camadas de tempo são frutos das manifestações dos mais diversos agentes que aqui iniciaram sua trajetória de vida, iniciaram suas construções coletivas e sociais. Então, o patrimônio cultural ele é dividido em duas grandes temáticas. Material, que são aqueles itens que são tangíveis, ou seja, aqueles que a gente pode tocar e a gente comprova ele pela materialidade. Então, casas, bustos, monumentos, enfim, objetos que estão guardados nos museus, todos esses itens são bens de patrimônio material e eles representam aquilo que são símbolos para histórias de comunidade, de pessoas, de objetos, de fatos, ou seja, de personagens que compõem a narrativa histórica de uma cidade, de um povo, de uma nação, de uma aldeia, enfim, eles podem ser significativos daquilo que a gente considera que é importante. E a gente também tem aqueles são os patrimônios que são imateriais, são os patrimônios que compõem uma narrativa por outra representação, pelos saberes, ou seja, todo aquele conhecimento que as pessoas têm de determinados locais e pelos fazeres históricos, Então, os fazeres, aquilo que a cidade conclui, ou seja, a cidade constrói suas rotinas, seus cotidianos, seus trajetos a partir desses fazeres. Isso, o patrimônio e a cidade, ela tem uma paisagem que ela se muda, tanto da memória afetiva quanto da memória, porque a vida vai se ressignificando e os patrimônios também vão se ressignificando a partir das inúmeras camadas de tempo que a sociedade vive. Então aqui a gente tem o prédio da antiga prefeitura de São Leopoldo, que antes foi uma intendência municipal, ou seja, esse prédio é um exemplo de como a cidade mudou. E tanto a prefeitura quanto a Casa Primavera, quanto o antigo hotel, eles têm uma escala de uma mesma altura, Ou seja, todas as residências da volta da Praça da Tiradentes, elas têm essa volumetria, que a gente chama de escala, que é a proteção, a altura uniforme, uma altura padrão uniforme, para que os patrimônios sejam harmônicos, para que possa demonstrar a mesma escala e a mesma leitura da cidade. Inclusive é uma marca cultural, porque nós temos uma figura do Luiz Brasil, que foi um artista plástico, que tem toda uma expressão na cidade e que faz o questionamento: quem foi o Luiz Brasil? Ou seja, como símbolo de eterno, uma pergunta e um símbolo de eterno, ou seja, que há uma vontade de memória de contar a história desse personagem, e justamente num espaço que é público, que é a antiga prefeitura, que também tem ornamentos que são significativos e que muitos desses ornamentos também são instrumentos para o registro e para o tombamento daquele imóvel, como é a questão dos vitrais. São importantes instrumentos porque eles também transmitem a imagem, também são uma forma estética de representar o patrimônio. Estamos aqui na Praça do Imigrante, que é um dos primeiros pontos de registro do início da formação da cidade, um berço da imigração alemã, Ela é ladeada de uma série de itens e imóveis que contam essa história, e de bens que são referências de tombamentos estaduais, como o prédio da Unicinos, a Ponte 25 de Julho, que é o primeiro bem tombado a nível estadual e que esse ano completa 40 anos do seu tombamento, e também a Câmara de Vereadores, que é um outro bem tombado a nível estadual.